aqui nessa parede do Memorial do Rio Grande do Sul, no Centro Histórico de Porto Alegre, vai Secretaria de Estado da Cultura e CR Grupo Equatorial apresentam Vou te deixar com A esse Luz da espetáculo. Memória, Só podia estar aqui. Patrimônio em Evidência. Rio Grande do Sul, natureza, história, cultura, um bom espetáculo pra ti. Estamos na Praça do Princípio de Tudo, aqui onde tudo era água. As águas do Guaíba beiravam a Rua da Praia, lugar onde se instalaram os primeiros casais açorianos. Primeiro, Porto Dornelles, depois, Porto dos Casais e mais adiante, Porto Alegre. Onde pisamos hoje, havia um trapiche e uma escadaria para o desembarque daqueles que chegavam pelas águas. O Largo da Quitanda do final do século XVIII se transformaria na Praça da Alfândega no século seguinte. O lugar guarda até hoje a vocação para o comércio, lojas ambulantes e artesãos. Nesses ofícios, nas feiras de víveres ou de livros, o porto e a praça se encontram. Quantas famílias aqui ganharam seu sustento? Quantos amores já foram vividos nesses bancos? Quantos pés passaram apressados por essas calçadas de pedras portuguesas? Porto, portão, portal. Não é por acaso que no alto deste edifício histórico e no edifício em diagonal temos representações de Atlas, titã da mitologia grega, condenado por Zeus a sustentar o firmamento. Fazendo o planeta nos ombros, Atlas representa a cartografia, a astronomia e a navegação. Percorrendo enormes distâncias, homens, mulheres e crianças de diferentes partes do mundo carregaram nas costas o compromisso de construir suas vidas nesse lugar. Quantos sonhos a realizar e quantas saudades dos que lá ficaram? Foi o Porto dos Casais açorianos que no século XVIII chegaram para ocupar as terras missioneiras em disputa e que por aqui ficaram. Foi o porto nada alegre para pessoas trazidas de forma violenta, obrigadas ao trabalho duro e forçado. Um porto forjado desde os primeiros dias pelo sofrimento e pela resistência africana. Foi o porto de esperanças de alemães, italianos, poloneses e tantas outras etnias que colonizaram o estado. Eram refugiados da fome e das guerras, estes colonos europeus do século passado. E a cidade de hoje segue sendo um porto que acolhe? Foi um destes imigrantes, o arquiteto alemão Theodor Widerspruch, que em 1910 projetou obras imponentes de arquitetura eclética que fazem parte da paisagem da cidade. Entre elas, o Hotel Majestic e este edifício, então sede dos Correios e Telégrafos. A Porto Alegre desses tempos tornava-se um centro urbano industrial e precisava materializar em grandes obras o apogeu econômico. O tempo acelerava ao som dos motores e dos apitos das fábricas. A ordem das elites era colocar abaixo o colonial para dar lugar ao moderno. Uma
aqui nessa esquina, e o ecletismo logo deu lugar à cidade verticalizada. Surgiram bairros afastados para a moradia dos trabalhadores pobres e dos desalojados. Greves operárias, falta de transporte e de saneamento, a urgência da eletricidade. Nem a redenção libertou a cidade dos problemas que viriam. Novas linhas de bonde, os primeiros ônibus e também automóveis começavam a ocupar o lugar das carroças. Sob o Guaíba, uma ponte para ligar o interior à capital. A usina do gasômetro cobriria o céu de fumaça e os lampiões que dominavam as noites foram dando lugar aos postes de energia elétrica. Na cidade, as linhas sinuosas das ruas e o emaranhado dos fios de alta tensão se avolumaram. Faíscas também entre os poderes políticos e as oligarquias, revoluções, revoltas, chimandos e maragatos, caudilhos e ditadores. Enquanto a imprensa local noticiava as duas grandes guerras mundiais, o plano de modernização urbana de Porto Alegre avançava. Aviões, telégrafo, rádio, telefone, cinema, televisão. O avanço da comunicação encurtava as distâncias e a ciência era a nova religião. Com o sacerdote porto-alegrense, Padre Landel de Moura, o precursor da radiodifusão, criou o transmissor de ondas e o telégrafo sem fio, invenções reconhecidas nos Estados Unidos e que não receberam os devidos créditos no Brasil. A herança do padre cientista segue viva nos milhares de cidadãos hiperconectados que diariamente cruzam a alfândega com seus smartphones em mãos. E se em um dos bancos da alfândega, a Porto Alegre de ontem e a de hoje se sentassem para conversar, quem seria a cidade moça e quem seria a cidade velha? A Porto dos Casais ou a Porto Alegre Metrópole? Que confidências e conselhos as cidades trocariam? As Porto Alegres de tempos distintos seguem existindo na alma de seus habitantes, nos corpos de sua gente que se desloca por essas ruas movimentadas. Um mercado público repleto de vozes, com seus cheiros e sabores peculiares, os tempos se reconectam diariamente. Nas devoções a Iemanjá e a Nossa Senhora dos Navegantes, nas faces das filhas e filhos de santo, as cidades ritualizam e celebram. Na voz de Lupicínio, nas noites da Cidade Baixa, nas folias de carnaval, as Porto Alegres de ontem e de hoje performam juntas pelas ruas. O relógio avança e retrocede, e nessa brincadeira com o tempo e as distâncias, voltemos a um alegre porto, no qual já habitavam Piá-Guaranis, Caigangues e Charruas, povos que seguem vivendo em mais de uma dezena de comunidades nessa cidade. Deixemos um pouco de lado o Atlas, que carrega nas costas o peso da modernidade forjada pelo Ocidente, pois neste edifício há outro detalhe artístico. Na torre, há a representação de papagaios que retratam a fauna local. Na mitologia em Piá-Guarani, o papagaio é um parente protetor que anuncia alegremente aos moradores da casa a chegada de visitantes. Também na mitologia africana existe o Sankofa, um pássaro mítico com a cabeça voltada para trás, sintetizado em ideogramas que adornam os gradios de portões e janelas por todo o Brasil. Sankofa simboliza que é preciso voltar às raízes, aos ensinamentos dos ancestrais para poder avançar. Que do alto desta torre, junto ao relógio, os pássaros possam anunciar alegremente a este porto-casa a chegada do futuro. Outros futuros, futuros não lineares, que contam histórias, que transmitem memórias e que comungam com todos os seres e culturas que habitam estas terras.
realmente um espetáculo impressionante essa projeção mapeada que foi feita no Memorial do Rio Grande do Sul. Uma noite memorável, uma narrativa interessantíssima, contando a história de Porto Alegre, dando ênfase nas comunicações, na sua evolução desde o tempo dos Correios. Aqui era o prédio dos Correios e Telégrafos até os smartphones de hoje, e a cidade se integrando com os vários povos que formaram ela. Realmente um espetáculo inesquecível. E vão ter outras projeções que vão correr em Pelotas em maio, em Bagé e Rio Grande em 4 datas de julho e 2 datas em Pelotas. Realmente um espetáculo indescritível que a gente quis trazer para ti aqui. Tu já sabe, né? Acesse destinosdosul.com que tem muito mais para ti. Vamos junto.